candidato Elton Braga, do PRTB, chegou ao Colégio São Vicente de Paulo acompanhado de sua esposa e seus filhos. O candidato chegou ao local de votação por volta das 9h20 da manhã e conversou com jornalistas, comentando sobre suas expectativas para as eleições. Um domingo bonito, nós temos em todo o país e aqui na nossa cidade a grande festa da democracia em todo o estado do Pará. E eu acho que nós temos que celebrar. Eu agradeço a Deus de todo o meu coração pelo privilégio, a oportunidade de ter participado de um processo político como esse e de ter a honra de ser candidato a governador do meu estado. Abrindo mão da prioridade garantida para candidatos, Elton aproveitou para tirar fotos com a família. Na hora de votar, levou as crianças para vê-lo na urna eleitoral. Em debate da Rede Globo, Elton Braga falou sobre as acusações contra o candidato Simão Jatene, referindo-se a uma rede de postos de gasolina na qual, segundo ele, teria agentes do governo como principais consumidores. O candidato explica que recebeu documentos de um servidor público que comprovariam as infrações do atual governo. A denúncia foi encaminhada para o Ministério Público. No dia 9 de outubro, Elton Braga declarou alianças com o candidato Helder Barbalho, do PMDB. Dia 5 de outubro de 2014, mais de 140 milhões de brasileiros vão às urnas para escolher seus deputados estaduais, deputados federais, senadores, governadores e o presidente da República. No Pará, são mais de 5 milhões de eleitores. E para acompanhar a movimentação das eleições, nós viemos até a Escola Gaudêncio Ramos, no município de Ananindeua, onde vota Helder Barbalho, candidato do PMDB ao governo do estado. Eram 11 horas quando o ex-prefeito de Ananindeua chegou ao seu local de votação, acompanhado de familiares e membros da sua coligação. Ao terminar de votar, o candidato foi falar com a imprensa, que o questionou sobre os problemas durante seu mandato em Ananindeua, como as obras inacabadas do estádio municipal da cidade e o bairro integrado no Icuí-Guajará. São acusações absolutamente infundadas. Obras são impessoais, um governo inicia e conclui aquilo que é possível fazer em seu tempo. E é fundamental que os governos seguintes assim o façam. Quantas obras não estão inacabadas no estado do Pará, eu tenho o compromisso de concluí-las, porque tenho responsabilidade com o dinheiro público e não deixarei nenhuma obra abandonada, como lamentavelmente a atual gestão de Ananindeua tem feito por descaso com o dinheiro público. Comigo, obra iniciada no governo anterior será concluída para preservar os interesses da nossa sociedade. Por isso, muitos eleitores buscam conhecer mais sobre seus candidatos através do que eles fizeram anteriormente e quais são as suas novas propostas de governo, como revela a eleitora Suzane Neves Costa. A minha avaliação foi com o governo anterior, o que eles já fizeram, o que eles estão fazendo, o que podem fazer. Há muitos anos que a nossa Avenida Independência está concluindo agora, apesar de ser por financiamento do governo federal, né? Mas trouxe para cá. Bom dia! Hoje é dia 5 de outubro, dia de eleições em todo o país. Nossa equipe veio aqui até a escola Hilda Vieira, no bairro da Marambaia. Aqui votou o candidato Marco Carrera, acompanhado de seus colegas de partido Edmilson Rodrigues e Marino Brito, e nós conversamos um pouco com ele. Não tem nenhuma criança fazendo trabalho infantil e efetivamente a gente dando futuro para nossas juventudes, garantindo escola de tempo integral, garantindo a profissionalização dessas juventudes e o meu primeiro emprego para poder preparar essas juventudes para um emprego sustentável e, quiçá, tirá-los do mundo das drogas, da violência, do crime e dar um futuro de felicidade. E na sua opinião, qual deveria ser a primeira ação que o governador deveria tomar? A nossa primeira ação deve ser desprivatizar a saúde para colocar a saúde a serviço do povo e não da iniciativa privada e do lucro, que infelizmente hoje está a serviço do empresariado, do capital e não do direito à vida. O candidato ao governo Marco Carrera, do PSOL, teve a candidatura indeferida pelo Tribunal Regional Eleitoral. O motivo foi problemas com a documentação. O candidato entrou com recurso no TSE e seus votos só serão computados se a decisão for favorável.
O governador e candidato à reeleição, Simão Jatene, votou neste domingo no Núcleo de Esportes e Lazer da SEDUC, localizado na rua Dom Romualdo de Seixas. O candidato chegou ao local por volta das 11 horas e, ao sair, conversou com a imprensa. Na entrevista com os jornalistas, Jatene comentou sobre as críticas que recebeu do jornal Diário do Pará, empresa de comunicação da família de Helder Barbalho, candidato ao governo pelo PMDB. Mais do que falar, a gente procurou demonstrar que é possível você fazer política de forma séria, com ética, respeitando a legislação. Ainda que eu faça essa referência, eu não posso dizer o mesmo da utilização de meios de comunicação. Eu acho que a sociedade paraense toda acompanhou e vem acompanhando a forma com que o candidato, que é dono de um império de comunicação, tem utilizado esse mecanismo para tentar influenciar de qualquer forma no desejo, na vontade do eleitor. E fazendo isso desrespeitando toda e qualquer legislação. É um problema de que isso coloca em xeque a democracia. Por quê? Porque, sem dúvida alguma, essas pessoas têm concessões públicas. Rádio e televisão é concessão pública. Como tal, tem que ter o dever, acima de tudo, de interesses familiares, de interesses eleitorais, enfim, de qualquer outro interesse, tem que ter o compromisso de informar corretamente a população. No primeiro turno, Jatene obteve 48,48% dos votos e Helder Barbalho recebeu 49,88% de votos. Ambos concorrerão no segundo turno. Durante a campanha eleitoral, um dos assuntos mais comentados foram as críticas feitas pelo jornal Diário do Pará. Olá, nossa equipe de reportagem veio até a sede social do Clube do Remo para acompanhar a manhã de votação do candidato ao governo do estado, Zé Carlos Lima, pelo Partido Verde. Ele chegou por volta das 9h30 da manhã e conversou conosco sobre a avaliação de sua campanha eleitoral. Zé Carlos chegou acompanhado de assessores e cumprimentou eleitores na fila de votação. Na saída, o candidato conversou com jornalistas e, antes de ir embora, concedeu uma exclusiva para a nossa equipe, onde avaliou seu desempenho ao longo da campanha. Nós temos tudo para não conseguir participar do processo eleitoral, porque o processo eleitoral no Brasil ele tem essa dificuldade, né? É quase impeditivo para os partidos pequenos. Então nós conseguimos superar com um apoio coletivo de todo o Partido Verde, de todos os dirigentes partidários, e nós fomos para a televisão, com o apoio da direção nacional, fomos para o rádio e fomos para a televisão. O candidato também comentou sua relação com Eduardo Jorge, representante do mesmo partido na disputa pela presidência. O Eduardo Jorge é nosso parceiro total, ele veio aqui 2 vezes no Pará, é difícil percorrer o Brasil inteiro mais de 2 vezes como ele fez. Ele veio uma vez na capital, visitou a Feira do Ver o Peso, visitou Bosco Rodrigues Alves, fez uma plenária sobre o programa de governo, depois veio com a gente e nós resolvemos levá-lo numa cidade símbolo do estado do Pará, que é Bragança, uma cidade de mais de 400 anos, para mostrar, nós mostramos o que é hoje e o que era, né? Com a história de Bragança para ele simbolizar um discurso que ele fez muito bem, dizendo o seguinte: o Pará já foi um vice-reino de Portugal e hoje é uma colônia de Brasília, né? Então ficou muito bem claro, muito nítido isso. Questionado sobre um possível segundo turno, o candidato não citou a qual partido irá se aliar. Se caso a gente não passe, para nós do PV e para todos os eleitores do Pará, vai ser um momento muito duro, muito difícil. E esperar que esses 2 candidatos tenham entendido o recado das urnas e eles possam fazer uma reflexão sobre os erros que eles cometem na política e apresentar soluções concretas para superar esse erro. Quem conseguir fazer isso com convencimento, talvez leve o nosso voto.